Bom dia, pessoal. Continuando nossos estudos sobre população. Nas aulas passadas, eu coloquei para vocês que população é o conjunto de indivíduos de um determinado lugar. Coloquei também para vocês que ela tem duplo significado. Tem de acordo com a geografia e de acordo com a ciência. De acordo com a geografia, conjunto de indivíduos ou de habitantes de um determinado lugar. De acordo com ciências, conjunto de espécies. Bom, o que nos interessa é o conjunto de indivíduos de um determinado lugar. Falei para vocês que o órgão responsável pela contagem da população é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Falei para vocês que quem é responsável por fazer essa contagem é o censo. O censo acontece de 10 em 10 anos. O último censo que tivemos foi no ano de 2010. Teríamos agora em 2020, por conta da pandemia, foi cancelado. O primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872 e o Brasil já teve ao todo 12 censos demográficos. Nessa aula de hoje, vamos continuar os nossos estudos sobre população. Nessa aula de hoje, estaremos vendo que os números são muito importantes nesse estudo de populações. Quando a gente faz esse estudo de populações, a gente fala sobre população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, fecundidade, crescimento vegetativo. E é muito importante que esses números sejam analisados de forma crítica. Isso para quê? Para que possamos estar definindo estratégias aí que visem uma melhoria na qualidade de vida das populações, tanto no âmbito social, econômico, político, cultural. Quando eu falo Brasil, população absoluta, eu falo Brasil, total de populações de um determinado lugar. População absoluta é o total de populações de um determinado lugar. Se eu tenho população absoluta, eu terei país populoso. Bom, os 6 países mais populosos do mundo. Primeiro, Bangladesh, depois a Nigéria, o Brasil vem em terceiro, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, a Índia e a China. Quando eu me refiro à população absoluta, a países populosos, eu tenho que lembrar que o século XX foi um período em que houve grande crescimento, não só da população brasileira, mas também da população mundial, tá? A contagem da população mundial também acontece de 10 em 10 anos, igualzinha a do Brasil, tá? Bom, por conta de que o século XX foi marcado aí como o século do crescimento da população? Por conta que as taxas de natalidade foram mantidas. O que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade nada mais é de que nascimentos. Então, nasceu demais. Não teve um controle de natalidade, principalmente no mundo subdesenvolvido. No mundo desenvolvido, o controle da natalidade é feito pelos governantes. O governo faz esse controle de natalidade. Como? Esterilizando as mulheres, distribuindo gratuitamente métodos preventivos para não nascer. Já no mundo subdesenvolvido, os casais diminuem o tanto de filhos, o quantitativo de filhos, por conta própria. Não tem uma política voltada para conter a natalidade.
certo? Então, por isso que o século XX foi marcado pelo aumento da natalidade. Porém, houve paulatinamente aí uma diminuição da mortalidade por conta de políticas voltadas para a saúde, certo? Bom, quando esse século XX foi marcado aí pela alta taxa de natalidade, nós temos que nos reportar que, né, foi a ausência de políticas voltadas a conter esse alto índice de natalidade. Quando a gente faz esses estudos da população, a gente fala no crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento natural da população. Como que eu faço o cálculo do crescimento vegetativo? Lá é matéria do ensino médio, viu, crianças? Vamos ocupar isso tudo lá no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Quando eu falo em crescimento vegetativo, eu estou me referindo ao crescimento da população. Como que eu faço esse cálculo? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. O resultado é o crescimento vegetativo, ou é o crescimento da população. Mas o termo utilizado é crescimento vegetativo, certo? Então, esse resultado é o crescimento da população. Se a natalidade foi maior, o crescimento vai ser positivo. Se a mortalidade foi maior, o crescimento será negativo. Quando a gente faz o estudo das populações e fala em taxa de mortalidade, a gente tem que se lembrar que, paulatinamente, essa taxa de mortalidade começou a decair, começou a declinar, tá? Principalmente porque várias pesquisas na área da saúde foram feitas e continuam sendo feitas. O saneamento básico chegou às populações, não chegou 100%, tem várias partes do Brasil, muitas mesmo, que a população não tem acesso a saneamento básico, certo? Tudo isso aí, mais o acesso que a população teve à disseminação aí de antibióticos e vacinas, trouxe uma melhor qualidade de vida à população, que diminuiu a taxa de mortalidade. Em relação à natalidade, assim, século XXI, paulatinamente a natalidade também vem diminuindo. Por conta de quê? Por conta que os próprios casais, por conta da urbanização, grande quantitativo de pessoas vivendo nas cidades, a inserção da mulher no mercado de trabalho, tudo isso aí diminuiu o número de filhos, tá? Esse desenvolvimento urbano industrial aí trouxe essa diminuição na taxa de natalidade, fez com que houvesse uma queda na taxa de natalidade. Sem contar, né, que o acesso à saúde, à educação, a transportes, tem um alto custo e então houve o quê? Um planejamento familiar, houve uma diminuição da taxa de natalidade. Temos também a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que a mulher pode ter, tá? Diante dessa análise aí, é de suma importância a análise da taxa de fecundidade, que é por conta dessa taxa de fecundidade aí que é possível verificar o comportamento da população. Se está nascendo muito. Se tiver nascendo muito, se o índice de natalidade estiver alto, o governo precisa ter uma atenção voltada a isso aí, por conta que o governo tem que fornecer às populações o quê? Gestões públicas. O governo tem que fornecer emprego, o governo tem que fornecer saúde, educação, transportes públicos, hospitais,
tem que fornecer previdência social. Então, tudo isso gera gastos para o governo. Então, ele precisa ter em mãos esses dados aí que se refere à taxa de fecundidade. Bom, falamos em população absoluta, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade. Agora a gente vai falar sobre a população relativa ou densidade demográfica. Eu tanto posso usar a terminologia população relativa, quanto posso usar densidade demográfica. O que significa isso? Habitantes por quilômetro quadrado. Se eu tenho população relativa ou densidade demográfica, eu terei países, estados, cidades povoados. Número de habitantes por quilômetros quadrados. Aqui no Brasil, dados aí do IBGE, aproximadamente aí, eles falam que temos aí 24 habitantes por quilômetro quadrado, quando o espaço é grande. Eu também posso fazer a densidade demográfica da nossa sala de aula. Quantos alunos por metro quadrado, quando o espaço é pequeno, tá? Bom, o IBGE nos mostra 24 habitantes por quilômetro quadrado. Detalhe disso aí, isso é uma média. Pode ter áreas com mais de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tanto pode ter áreas com mais de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, isso aí é bastante relativo. Então, são, assim, dados aproximados que o IBGE nos traz, ok? Boa aula, atividades acerca aí desses conteúdos que foram propostos agora. Bons estudos!